Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver o que rola com preto e pobre: opressão, humilhação, preconceito. A gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais. Cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, toma banho e vai pra escola a pé. Não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E os amigos que riem dela todo dia riem mais e humilham mais. O que você faria? E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é que isso é que isso é vitimismo. Cota não é esmola, eu disse. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Chegou a sua vez, chegou a sua hora de mudar a sua história. Inscreva-se no vestibular da Universidade Zumbi dos Palmares, num ambiente onde você tem vez e voz. Ah, e tem mais. Bolsa de estudo de até 100%. 100% nos cursos de publicidade e propaganda e inglês gratuito durante 2 anos. Olha só, durante 2 anos com certificação. Vestibular Zumbi dos Palmares. Aqui você pode. You can. Estamos iniciando mais um programa Negros em Foco. Nosso programa, uma realização da nossa queridíssima Universidade Zumbi dos Palmares, e você pode participar conosco. Você pode contribuir para que façamos um programa cada vez melhor. Mande a sua opinião, mande a sua sugestão, ou mesmo a sua crítica, que a nossa bancada irá debatê-la, irá tentar responder essa crítica à altura. Hoje nós estamos com as presenças agradabilíssimas de sempre, do nosso professor Marcos Antônio, não é? Que sempre prestigia e contribui aqui com o nosso trabalho. Da mesma maneira, com a professora Cleide Aparecida Vitorino, Vitorino, presidente, quer dizer, professora aqui da nossa querida Zumbi dos Palmares, e que, da mesma maneira, sempre traz sua contribuição importante, e, logicamente, não poderia deixar de ser a presença do nosso sempre, extraordinaríssimo colaborador, do Rio de Janeiro, onde ele está hoje para colaborar e contribuir com todos nós. Eu queria lembrar, primeiramente, que a nossa campanha dos 30 mil assinantes do nosso canal continua em vigor, e a gente convida você para participar dessa campanha, convida você para contribuir para que nós alcancemos os nossos objetivos de falar para mais pessoas e falar muito mais longe, e da mesma maneira, lembrando que ainda dá tempo de correr e fazer o vestibular da Zumbi dos Palmares. Estamos aqui, chegamos nos estertores, no final do nosso tempo, mas dá para você correr e fazer o melhor vestibular, com os melhores professores, os melhores cursos, os melhores estágios, e por um preço que cabe no seu bolso. Olha, hoje nós nos reunimos para debater um tema importante, necessário, e que ganha aí ares de profundo dilema de como, ao final de contas, dar conta integralmente do cumprimento da lei de cotas nos concursos públicos do nosso país. Nós já estamos aí com os debates todos acerca da renovação das cotas nas universidades públicas federais, e como nós já havíamos antecipado, em 2024 teremos que debater a renovação da lei das cotas nos concursos públicos da administração, e esse processo, seja na universidade pública, ou seja, as cotas na universidade pública e as cotas no serviço público, ela está com um conjunto de problemas de profundidade as mais diversas, e que tem desafiado soluções, conduções, encaminhamentos para minimamente organizar a questão.
E o último caso que nós trazemos para debater é justamente uma posição, primeiramente do Ministério Público, depois da Justiça, dizendo que as cotas nos concursos públicos, sobretudo da Polícia Rodoviária, precisa contemplar e precisa, da mesma maneira, respeitar integralmente as cotas de 20% para negros. E isso tem produzido embates de toda maneira, e a gente está aqui para tentar trazer um pouco mais de informação, entender onde estão os problemas, de que maneira que a gente pode esperar. Doutor Humberto Adame, por que é que, de novo, a Justiça tem que debruçar para dizer o que o Supremo já havia dito, que as cotas na administração pública, além de necessárias, elas são legais e, por serem legais e constitucionais, elas precisam ser cumpridas integralmente. O que está acontecendo? Por que está acontecendo? Muito boa tarde, querido reitor, professor Marcos, professora Cleide Vitorino, o amigo Xavier, que nos assessora e nos dirige. Bem, o que aconteceu? Eu fui procurado por um grupo de cotistas da Polícia Rodoviária Federal e eles estavam reclamando da não aplicação integral da ordem do Supremo Tribunal Federal na ADC, Ação Declaratória Constitucional 41, que foi ajuizada pelo Conselho Federal da OAB a pedido da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, que eu presidi até agora, dezembro último. O que diz lá o acordo da relatoria do ministro Barroso? A ação afirmativa através de cotas tem que se dar em todas as etapas do concurso. E o que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a Polícia Civil do DF, a Polícia Civil do Ceará e até mesmo o Tribunal de Justiça tem aplicado o entendimento de uma banca chamada Sebrasf, que tem aplicado a cláusula de barreira. Então, ela calcula um determinado percentual, uma nota, e a partir daí, os candidatos cotistas, e aí um detalhe, somente os cotistas negros, que não conseguiram chegar naquele percentual da nota, eles não têm sequer corrigida a prova de redação. Então, isso impede que o cotista prossiga no concurso, a entendimento da cláusula de barreira. Mas o ADC 41 diz que a ação afirmativa tem que se aplicar em todas as etapas do concurso. Então, o cotista tem que chegar no final do concurso para, então, ter a fila dos cotistas inteira. Isso aqui ainda vai ter fraude dos falsos pagos. E quando você retira esses cotistas já do início do certame, você está impedindo que ele chegue lá. Então, na Polícia Rodoviária, mais de 600 a 900 cotistas não tiveram sequer a sua prova de redação corrigida. Eles se reuniram, então tem o Ministério Público Federal já com várias ações civis públicas e também na Polícia Federal também tem isso. Para iniciar a conversa, é isso que está acontecendo. O professor Marcos Antônio, agora de novo a gente está sendo confrontado por aquela questão que atravessa esse tema ao longo de toda a sua trajetória. Nós temos a lei, nós temos as posições claras, aí, principalmente das Supremas Cortes, mas nós temos esses formatos muito particularizados de implementar a lei. Cada um constrói um formato diferenciado de fazê-lo e, no mais das vezes, agredindo até direitos constitucionais garantidos. Por que apesar de ter uma definição clara de que tem que fazer e deve fazer, a gente tem essas válvulas de escape que cada um quer fazer de um jeito? O que está acontecendo? O som, professor Marcos Antônio. Cumprimento mais uma vez a senhora, a professora Cleide, a doutora Adame e a todos os nossos seguidores. Eu vejo isso com alguma naturalidade. Infelizmente, o contrato administrativo muitas vezes precisa ser melhor construído. Essas válvulas que acabam aparecendo, elas realmente aparecem por conta de uma avaliação genérica de bens que não podem ser tratados genericamente. Isso é uma pena. Isso é uma pena. E não é só nas cotas que isso acontece. Mas é mais sentido, isso é mais doloroso quando acontece dentro de um direito humano, como é o caso das cotas. No mais, nós temos também uma outra circunstância importante. É o fato de que essas bancas, elas tratam os concursos públicos de uma forma pasteurizada.
e agem com base em estatísticas, em percentuais. Então, isso certamente não contempla e vai, de alguma forma, acentuar algumas discrepâncias e alguns descrimes que não são cabíveis. Eu penso que... Professor Marcos Antônio, mas o ponto é de que, de fato, essas coisas acontecem, estão acontecendo, mas isso, no mais das vezes, está em confronto, né, direto com a legalidade. E, ainda assim, elas persistem? Nós só percebemos que ela está em confronto direto com a legalidade quando nós nos confrontamos com a realidade do que ela produz. Porque quando o edital é publicado, genericamente, isso não fica claro. Nós só percebemos o problema quando o problema já houve. Então, agora é preciso aproveitar ações como as que o doutor Adame está colocando para tornar isso um exemplo e que isso influencie na construção dos editais. Porque se isso for solucionado previamente na questão dos editais, como, por exemplo, esse ponto que o doutor Adame realça de forma muito correta, como podem não ser corrigidas as provas de redação de cotistas? Então, isso é um erro grave, é um erro de base, né? Isso é uma coisa que tem que ser, de fato, colocada de modo claro em todos os editais de concurso. Isso tudo é um dano, mas que certamente precisa ser aproveitado também como aprendizado. Pois é. Professora Cleide, aliás, a gente se encontra diante de um conjunto de dificuldades para fazer com que a legislação seja aplicada na sua integridade, e nós estamos falando, o professor Humberto Adame já antecipou que ao problema da implementação da lei, soma-se a fraude à lei, de todas as naturezas, mas soma-se também essas conduções ou esses encaminhamentos que não contemplam todos os parâmetros legais e que, ao final, produz, inclusive, não só essas injustiças, mas essas, pelo menos, transgressões legais. Né? Então, como é que a gente consegue construir meios e mecanismos de evitar que esse tipo de coisa aconteça antes de chegar nessa fase em que praticamente o concurso já está lá na frente, já passou por uma ou duas etapas? Como é que a gente tem esse trabalho preventivo? Boa tarde a todos, ao nosso público, Negros em Foco. É o seguinte, reitor, nós temos lá já descrito, e foi pontuado por todos, a questão justamente da constitucionalidade em razão quando se fala de políticas públicas, e políticas públicas de direito, como são as ações afirmativas, voltado justamente para as questões de desigualdade em razão das étnico-raciais. Nós temos aí uma legislação federal que regula justamente esse sistema que tem que ser aplicado no setor público, que é de 2014, que o senhor bem retratou aí, que vai ter que ser justamente revisado, né, dado uma nova roupagem, não justamente a extinção em razão das cotas públicas. Nós temos que levar em conta que, para a eficácia das políticas públicas, ela tem que passar por um ciclo, né, de implementação, de construção, de implementação, de mapeamento, de controle, de monitoramento e também monitoramento em razão dos seus resultados. Né? Professor Adame, a professora Cleide traz para a gente, acho que o ponto fulcral dessa questão, né? Porque ela está dizendo assim, o que nós precisaríamos ter tido era justamente um processo de não só de diagnóstico, avaliação, mas monitoramento, para que, ao final, nós pudéssemos, inclusive, ter as informações para poder operar adequadamente a lei. E o que nós temos dito, aliás, é o que o senhor colocou mesmo naquela questão das cotas nas universidades públicas, é que, ao final, nós não temos essas informações. Né? Nós estamos aí há 20 anos, praticamente, da lei de cotas nas universidades e há 10 das leis de cotas na administração pública, e nem o governo tem os números de quais são, né, a efetiva implementação dessa lei. É possível a gente conseguir até fazer qualquer tipo de aprimoramento sem essas informações, professor Humberto Adame? Eu acho que sim. O monitoramento deveria estar sendo constantemente feito pelas instituições que dizem que fazem. Nós temos aí uma série de pessoas, temos conselhos, que dizem que estão acompanhando as cotas. Você vê um monte de gente aí se
garganteando, que estão fazendo, acompanhando, e não vê nada disso. No judiciário, você tem juízes dando as liminares, tanto do Ministério Público, posso citar o Ministério Público de Sergipe, a doutora Marta, Ministério Público da Bahia, com o doutor Ramiro, né, que entraram com ações civis públicas, e os próprios cotistas se organizaram com uma série de advogados que fizeram causas individuais. Eu fui chamado pelo IARA, atuando pro bono, nesses concursos todos, para levar a voz, e participei de alguns julgamentos em segundo grau. Aliás, convido a Universidade Zumbi dos Palmares a ingressar também como amigo da corte nessas questões, em todos os lugares. Mas essas estão em andamento. Mas ontem mesmo, o Frei Davi me pediu a ajuda do IARA, e nós já concordamos em entrar também em amigo da corte, que eu queria também colocar para você, Vicente, que é a ação afirmativa nos cartórios públicos. Que não, os cartórios públicos não estão, e está acontecendo aí em São Paulo também, se negam a dar, na escolha dos cartorados, dos familiares, a praticar a ação afirmativa. Uma resistência muito grande. Doutor Beto Adame, é disso que nós estamos dizendo em uma outra configuração. Ao final, o que nós temos como pano de fundo é uma resistência em cumprir a lei. Racismo estrutural, como bem tantos têm falado aí, tantos universitários, tantos acadêmicos, têm falado dessa resistência do Estado brasileiro em dar vazão e dar seguimento ao comando do Supremo Tribunal Federal das políticas públicas de ação afirmativa que visam a inclusão da população preta e parda em todos os lugares. Você vê isso aí. Nós vimos isso na universidade, e acho que é pertinente que a Zumbi dos Palmares ingresse nessa seara também de dar vazão, especialmente aos cotistas. Como bem falou a professora Cleide Vitorino e o professor Marcos, isso só acontece em muitos desses lugares com os cotistas. Agora, só com o cotista preto, né? Preto e parda, que vem essa série de medidas de evasão. Professor Marcos Antônio, o doutor Humberto Adame está trazendo duas dimensões importantes. Olha, primeiro, que a lei está sendo resistida, e segundo, que ela está resistida, sobretudo, no que diz respeito aos cotistas negros. Né? Bom, e por conta disso, nós estamos aqui analisando de que, olha, deveria ter um monitoramento, um acompanhamento, né, do governo, sobretudo, para essas questões. Mas em situações da natureza que estamos analisando, nós estamos dizendo que se trata de uma transgressão, de uma agressão, né, ou mesmo de uma atitude criminosa, no que diz respeito ao cumprimento da lei. E daí entraria a necessidade dos órgãos, né, internos do governo, né, os órgãos que têm essa atribuição de fazer esse acompanhamento, essa fiscalização e mesmo essa responsabilização deveria estar funcionando. É o que diz, seja o Ministério Público, seja a Defensoria, seja mesmo a nossa Fundação Palmares, seja, enfim, os órgãos que a lei define como obrigação para fazê-lo. E se eles não estão fazendo, por que não estão fazendo? É possível a gente imaginar que existe uma indiferença, uma incompreensão, uma ação, enfim, de qualquer resistência também a fazer cumprir essa lei, professor Marcos Antônio? Doutor José Vicente, eu parto de uma fala, do final da fala do doutor Adame, quando ele diz racismo estrutural, racismo estrutural. Ponto 1. Ponto 2. Esses editais e essa conduta é extremamente esparsa. Nós estamos vivendo um momento na administração pública em que nós caminhamos para a leitura, talvez, do copo meio cheio, né? Saindo dessa visão do copo meio vazio, em que, por conta da informatização e por conta da própria mudança da lei de licitações também, é certo que haverá uma evolução no padrão dos editais dos concursos públicos que contratam as empresas que realizam os concursos. E esses eventos deverão ser revisados, e a experiência da jurisprudência, e esse convite que o doutor Adame faz é muito relevante também, de que a Zumbi
a Universidade Zumbi dos Palmares participe como amigo da corte dessas... Aliás, professor Marcos Antônio, desculpa interrompê-lo, né, mas já quero até aproveitar para responder ao doutor Humberto Adame. Não só necessário, como muito apropriado, viu, Humberto Adame, que a Zumbi dos Palmares, além das suas atribuições, também tenha essa compreensão de que é importante ela estar nesse debate jurídico para que, ao final, esses nossos objetivos sejam alcançados. Então, vamos estar juntos, sim, como amigos da corte, nessas ações que o senhor está colocando para todos nós. Pois não, professor? Então, apenas para complementar, eu ainda tentando colocar um pouco mais de luz e enxergar o copo meio cheio, eu penso que com a vitória que nós vamos obter com a renovação da lei e com todos os avanços, com as questões de heteroidentificação já de forma um pouco mais adequada, planificadas na própria lei, todo esse esforço que já tem sido feito e vai se transformar em fonte de direito, nós temos para a administração pública a perspectiva de uma melhoria através de uma padronização dessa conduta. Isso vai aproveitar o aspecto federativo de tudo isso, e isso é mais um avanço, ou seja, uma consequência indireta do avanço. Eu, sinceramente, apesar de não me conformar, assim como o senhor, apesar de não me conformar, eu tenho esperança de que nós viveremos dias melhores, porque há pessoas brigando como o professor Adame. De fato, o professor acredita, falar em pessoas brigando, né, talvez isso seja uma dimensão importante dessa questão, porque nós estamos dizendo, olha, deveria ser assim, os órgãos de fiscalização, os órgãos de monitoramento, os órgãos de responsabilização deveriam estar agindo para que essas coisas não acontecessem, mas as coisas aconteceram e não sabemos se eles agiram ou deixaram de agir. Mas o fato é que tem uma dimensão importante dessa reivindicação, que é do próprio vitimado, daquele que, ao final, tem o seu direito cerceado, ou seja, os concorrentes desses concursos públicos, os concorrentes das vagas na universidade. Como é que o direito pode socorrê-los? Como é que as instituições podem socorrê-los? Como é que eles podem, ao final, fazer essa reivindicação para que os seus direitos sejam protegidos, hein, professora Cleide? Então, o que eu vejo, reitor, é o seguinte, nós temos aí um crescente aumento, né, em razão, aliás, uma consciência em razão da população. O controle social está sendo eficaz justamente aí nos últimos anos, né? Só que, além desse controle, ele também tem que ser efetivado não só no campo judicial, não só na prestação jurisdicional. Nós temos que fazer essas denúncias e representações e trazendo aqui um órgão importante, o Tribunal de Contas, o TCU e os tribunais regionais. Por quê? Se refere-se a recursos públicos. Justamente é o papel dos tribunais de contas fazer a avaliação, essa fiscalização, esse monitoramento em razão desses recursos que são aplicados. Então, justamente, uma fala que a doutora Adame até traz, em razão que me chama a atenção, a questão, é um orçamento público, tá? Um dinheiro justamente em razão de uma demanda pública, preenchimento de vagas dentro do setor público. E nós temos uma política que já tem uma década, né? Mais de uma década que tem que ser proporcionado. Então, nós, enquanto controle social, a sociedade organizada, né, e não organizada também, né, quando eu falo organizada, né, trazendo a Zumbi, o IARA e outros organismos, como também o cidadão, ele tem que saber os canais a qual ele pode recorrer. Tribunal de Contas, Ministério Público do Estado, justamente buscar o canal em razão dos nossos parlamentares, né, justamente a população gritar, olha, nós temos aplicação em razão de uma demanda em razão de uma política pública de direito. Agora, não tenha dúvidas, talvez um papel importante que competiria a nós, aliás, é isso que nós estamos tentando fazer em alguma medida, é levar informação para essas pessoas, né? As pessoas precisam de informação de onde reivindicar os seus direitos e a que órgãos recorrerem para que, afinal, seus direitos sejam respeitados. Agora, o professor Humberto Adame, de toda maneira, o que nós estamos dizendo, né, a partir dessa constatação do caso da Polícia Federal, é que a dificuldade de implementação dessas medidas das cotas, ela se espraia nos mais diversos ambientes. Eu me recordo, inclusive, a discussão que o senhor trazia para nós, num dos nossos programas anteriores, acerca, inclusive,
da judicialização na própria OAB, né, da implementação da lei de cotas para os cargos de conselheiros. Da mesma maneira, nós conversamos aqui, né, professor Marcos, daquela dificuldade que até o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, estava tendo de produzir informações dos próprios tribunais. Né? Teve tribunais que sequer mandou as informações para o Conselho Nacional de Justiça. E o professor Humberto Adami traz com precisão essa questão aí dos cartórios, né? Em que nós temos aí uma resolução do CNJ e a dificuldade, seja de informar as pessoas que têm cartório disponível para ser acessado, e, sobretudo, de como participar desse processo, continua sendo uma dificuldade insuperável. Doutor Humberto Adami, racismo estrutural, como disse o Marcos Antônio, mas também uma dificuldade em todas as instituições de implementar integralmente a lei. Como é que a gente consegue dar um salto adiante? Vicente, eu vi essas eleições da OAB, vejo esses casos todos. Primeira coisa, me referindo aí à professora Cleide, os próprios cotistas já levaram as primeiras demandas para o Tribunal de Contas e não tiveram tanto sucesso assim. Tudo isso me parece que é natural. Quem já está vendo essa história, como nós estamos vendo isso aí há um tempão, Vicente, os primeiros vestibulares da universidade também foram assim. Tiveram muita fraude, tiveram muita resistência e estão caminhando. E tiveram muito mandado de segurança, né, Humberto? E teve muita... E teve todo dia, tem exclusão da universidade colocando falso pardo e também nos concursos públicos. Esses concursos, o que mudou um pouco, que eu queria ressaltar aí na professora Cleide, é que mudou a figura do cotista. Não é mais aquele aluno totalmente pobrinho, que não tinha recurso, que ia lá tentar uma vaga e que tinha aquele problema de permanência. O cotista hoje está disputando uma vaga para policial rodoviário federal, para policial federal. Ele tem uma vasta parcela muito pobre, mas também tem cotista que não é tão pobre assim, ele já tem uma classe superior economicamente, né? Então ele consegue contratar advogado, e eu tenho visto ótimo trabalho de grandes colegas advogados que têm feito. Por isso eu acho que esse caminho que a Zumbi vai partir aí, como está o Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, que tem acompanhado nesses concursos, e agora também o Educafro do Frei Davi, que pediu o auxílio do Iara lá na questão dos cartórios. Olha, os tabeliães são pessoas de muito dinheiro. E daí porque a resistência, que é o que eu falava com o professor Marco Antônio, do racismo estrutural, a resistência daquela turma que não quer entregar a rapadura, que não quer soltar o queijo lá. É nesses bolsões que se vê uma grande resistência e que se aflora aí, o que, na minha opinião, é o que todos os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal falaram. Tem que se combater as estruturas do Brasil que são racistas desde os tempos da escravidão. De fato, o senhor coloca e aponta com precisão, talvez, né, o trabalho central de que todos nós precisamos nos debruçar, que é de combater o racismo nas suas estruturas, né? E isso, logicamente, se faz com muita ação, com muito dinamismo, se faz com trabalho, se faz com reivindicações políticas, mas se faz, sobretudo, com conhecimento. Então, o jovem, a jovem que queira conhecer, aprender, né, e também aprimorar os seus conhecimentos sobre essa ação, pode estar aqui conosco na Zumbi dos Palmares, no nosso núcleo de justiça racial, que, curiosamente, é coordenado pelo nosso professor, então, Humberto Adami. Antes de acabar, Vicente, para deixar aí animado os cotistas que, com certeza, estão desses concursos, tudo estão assistindo o programa, e que eu avisei que eu vim aqui hoje, vale marcar uma conversa com o ministro Humberto Martins, que é o presidente do STJ, e levar para lá
todas essas demandas que estão acontecendo, porque a União Federal, e aí vale também um alerta para a AGU, chega lá, uma conversinha, olha, o prejuízo vai ser muito grande e as decisões dos bravos juízes de primeira instância têm sido suspensas e prossegue o concurso. Então, valeria um papo com o ministro Humberto Martins, e que você que fez parte lá da comissão do CNJ podia deixar animado aí os cotistas do Brasil inteiro. Pois é, mais uma sugestão importante que a gente vai colocar na nossa agenda aqui. De toda maneira, nós estamos, então, tomados por um tema urgente, um tema extremamente sensível, delicado, que vai exigir, né, uma construção, como o professor Marcos Antônio muito bem disse. Lógico que existem direitos que precisam ser garantidos e cumpridos, mas tem uma construção política, institucional, que também precisa ser construída pelas instituições. E o nosso interesse aqui é colocar essa questão, debatê-la e trazer mais insumos, trazer mais elementos para poder fazer. Por enquanto, a gente vai agradecer imensamente as colaborações sempre enriquecedoras do Dr. Humberto Adame, agradecer da mesma forma as contribuições valiosas da professora Cleide Aparecido, do professor Marcos Antônio, agradecer, né, do fundo do coração aqui os nossos seguidores, as nossas seguidoras que prestigiam o nosso trabalho e convidar a todos para a gente aprofundar essa agenda, aprofundar esse debate no nosso próximo programa Negros no Pó. Abraço a todos. Tchau. Chegou a sua vez, chegou a sua hora de mudar a sua história. Inscreva-se no vestibular da Universidade Zumbi dos Palmares, num ambiente onde você tem vez e voz. Ah, e tem mais! Bolsa de estudo de até 100%. 100% nos cursos de publicidade e propaganda e inglês gratuito. Durante 2 anos, olha só, durante 2 anos com certificação. Vestibular Zumbi dos Palmares. Aqui você pode. You can.